Olá, alunos. Bem-vindos à primeira aula de Desenvolvimento para a Web 1. Eu sou o professor Guilherme. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução sobre coisas relacionadas à web, relacionadas à internet, só para vocês terem um pouco de conhecimento geral, mas fiquem tranquilos que não precisa decorar nada. Isso daqui é mais para entender bem por cima alguns conceitos, porque ao longo do curso vocês vão ter outras aulas para se aprofundar em cada um desses conceitos, então não vai ser agora que a gente vai se aprofundar. Essa primeira aula é bem teórica e não cai na prova, então é mais uma vez, mais para vocês se familiarizarem com algumas coisas. O grosso mesmo da disciplina, desenvolvimento, não começa nessa aula, vai começar na próxima. Então agora vamos falar um pouco sobre internet. Vocês já devem ter ouvido falar de internet, inclusive para acessar esse vídeo, vocês estão usando a internet. Mas se eu pedisse para vocês conceituarem a internet, se eu perguntasse o que é a internet, provavelmente muitos de vocês não saberia responder, né? O que é a internet? Eu não sei o que é, mas eu sei que eu estou usando. Eu sei que eu uso ela para acessar site, rede social, e-mail, mandar mensagem, foto. Mas o que ela realmente é, a internet? Então, a internet realmente é algo meio difícil da gente conceituar, porque ela não é uma coisa só. Ela é um conjunto. Por isso que fica difícil falar o que é a internet. Então, a internet é um conjunto. Um conjunto do quê? De dispositivos que estão conectados. Então, dispositivos interconectados espalhados pelo mundo. Aqui no slide tem um exemplo de um notebook. O notebook está conectado num roteador de uma casa. Esse roteador pode estar conectado em algum servidor na mesma casa ou em outro lugar do mundo, que está conectado numa impressora. A gente pode conectar tablet, celular, hoje em dia até a geladeira consegue acessar a internet. Tem aqueles dispositivos para casa, tipo a Alexa, a Siri, etc. Então, vamos dizer assim, esse conjunto de dispositivos conectados formam a internet. E a internet é pública. Então, qualquer pessoa que se conecta consegue acessar qualquer outra coisa que esteja também na internet. Então, quando vocês, por exemplo, acessam o site da UTF-PR, o site da UTF-PR, se não me engano, deve ficar em Curitiba, num data center, mas vocês conseguem acessar porque é público, porque está na internet. E conseguem acessar de qualquer lugar do mundo. Vocês podem estar em Guarapuava, em Curitiba, pode estar fora do país, que vocês vão conseguir do mesmo jeito acessar. Em contrapartida, a gente tem um conceito não muito conhecido pelas pessoas, que é a intranet. Então, a gente viu internet e agora intranet. O que seria essa intranet? Ela é também um conjunto de dispositivos interconectados, só que em menor escala. Por que é em menor escala? Porque não é uma rede pública, é uma rede privada. Ela é restrita, não é qualquer um que pode acessar, só quem tem autorização. Então, por exemplo, dentro da casa de vocês, provavelmente tem uma intranet, que é uma rede local que só quem está na casa, que tem acesso ao roteador, que consegue acessar. Quem está fora não consegue acessar nada, nenhum arquivo de vocês. Então, essa é uma intranet. As empresas também possuem intranet. Elas não querem que suas informações de negócio fiquem expostas para qualquer um acessar. Então, ela tem a rede local dela, bem segura, com controle de acesso.
Então essa daí é a intranet. A forma como elas funcionam é a mesma. A diferença é mais o escopo. Uma é mundial, pública, enquanto a outra é mais localizada e mais restrita, né? Claro que uma grande empresa pode ter uma intranet bem grande, mas ela vai ser restrita. Agora vamos fazer uma comparação aqui da internet com os correios, que geralmente essa comparação é feita para facilitar o entendimento de como a internet funciona, como que eu consigo acessar alguma coisa que está em outro computador, eu pego meu celular e consigo abrir redes sociais, e esses servidores estão fora do Brasil, como que isso é possível? Bom, quem é mais antigo ainda pegou a época em que as pessoas mandavam cartas, né? Hoje a gente manda encomenda, né? Mas carta já ficou ultrapassada. Então vocês podem imaginar como mandar encomendas. Quando vocês compram alguma coisa numa loja, compram online e eles entregam na sua casa. Então funciona bem parecido com a internet. Você, quando precisa de alguma coisa, você vai solicitar, você vai mandar uma mensagem para aquela pessoa para que ela te entregue tal coisa. Então, vamos imaginar como se fossem os correios. Não tem internet, não existe internet. O que tinha que fazer? A pessoa escrevia uma carta, que era a mensagem que ela queria enviar, colocava no envelope. Esse envelope tinha que ter destinatário e remetente. Destinatário é para quem que vai ser entregue a carta. Remetente é quem é que está escrevendo. Por que precisa ter o remetente? Se não conseguir entregar a carta é devolvida ao remetente. E se conseguir, também é bom, porque aí a pessoa que recebe tem o endereço de quem enviou a carta e consegue responder com outra carta. Os correios, eles fazem esse papel de enviar a sua informação. A única coisa que eu tenho que fazer é escrever a carta e saber os endereços e colocar no envelope. Quem faz todo o resto do trabalho é o correio, que ele vai pegar, vai separar as cartas, vai colocar em caminhões, aviões, vai até o outro lugar para depois chegar no endereço e entregar a carta. Então é como se toda essa infraestrutura que os correios oferecem fossem a internet. Porque eles que conseguem fazer a gente ficar conectados, assim, né, entre aspas. Se eu quiser enviar alguma coisa para São Paulo, para o Rio Grande do Norte, para o Rio Grande do Sul, eu consigo. Então, eles que são a infraestrutura física, né? A gente ainda pode pensar como se fosse a internet usando sinais para transmitir a informação, enquanto os correios usam carros, caminhões, vans, até o entregador que anda de bicicleta aí, até ele serve aí como um meio de entrega. Vocês já devem saber, né, que a internet a gente costuma usar tanto com cabo quanto sem cabo, né? Então, hoje em dia, o que a gente mais usa é sem cabo. A gente tem um roteador em casa, ou um roteador em qualquer loja ou shopping, e a gente usa o celular sem ter que conectar um cabo de rede no celular. Ou mesmo a gente tem um notebook que não precisa conectar um cabo de rede no notebook, porque já está usando a internet sem fio, sem cabo. Mas também tem a internet com cabo, né? Então, são as duas formas que a internet tem de enviar informações. Lembra que eu falei que a gente precisa do endereço, porque senão não tem como eles saberem para quem que eu quero entregar essa informação. Então, na carta eu coloco o destinatário. Quando a gente está trabalhando aqui com internet, a gente também precisa saber para quem que a gente vai mandar nossas informações. Então, a gente precisa saber qual é o endereço do destinatário.
para conseguir entregar a gente chama de pacotes, esses pacotes. Então tem várias formas de entregar. Aqui ficou faltando escrever protocolo TCP, quer dizer, HTTP, tem o TCP e tem o IP também. Na verdade, são vários protocolos que a gente costuma usar na internet que servem justamente para conseguir entregar essas informações. Essa parte é mais de rede e vocês vão ter disciplinas só para tratar disso, para vocês aprenderem bem a fundo vários protocolos, como que é feita essa comunicação entre os dispositivos e etc. Aqui eu não vou ficar falando sobre todos esses protocolos, não vou falar sobre o TCP, sobre o IP. Quem já estudou um pouco de redes já conhece esses dois protocolos. Eles são muito usados, talvez sejam os mais utilizados hoje em dia na internet. E quando a gente precisa entregar uma informação, né, passar uma informação de um dispositivo para o outro, a gente usa esses protocolos. Mas aqui, como eu estou falando bem por cima, bem superficialmente, eu não vou falar deles. Eu vou falar só desse protocolo aqui, o HTTP. Então, HTTP é uma sigla para um protocolo. O que é protocolo? Protocolo é uma forma de se fazer alguma coisa. Então, quando vocês ouvirem falar, o protocolo para fazer a matrícula na universidade é tal. Entregue os documentos, entregue esses papéis assinados e pronto, você está matriculado na universidade. Então, isso é um protocolo. É uma forma de se fazer alguma coisa. Alguém foi lá e deixou bem organizadinho. Ó, a gente vai ter que fazer dessa forma aqui. Então, vocês vão ter que seguir assim para que a coisa fique organizada e fique melhor para todo mundo. Então, quando eu envio uma informação, por exemplo, de um computador para o outro, tem que ser de uma forma bem organizadinha. Porque se eu enviar de qualquer jeito, talvez nem chegue no outro computador, ou se chegar, ele vai olhar e não vai entender nada, porque está tudo desorganizado. Então, por isso que a gente vai seguir um protocolo. O protocolo HTTP é um protocolo muito utilizado na internet. Basicamente, todos os sites que vocês acessam na internet utilizam o HTTP ou a versão segura do HTTP, né, um dos dois. Então, praticamente, todo mundo está usando esse protocolo para acessar um site. E nesse protocolo, a gente coloca algumas informações. Por exemplo, a gente coloca quem é o destinatário, a gente coloca quem é o remetente, porque quando a gente envia uma informação, a gente quer que ele também retorne. Por exemplo, se eu escrever num navegador para acessar o site do Google, eu estou enviando, na verdade, uma informação lá para o servidor do Google, falando, por favor, me mostra a sua página, eu quero ver a sua página, eu quero fazer uma busca. E aí o Google responde, ele devolve a resposta, mas como que ele sabe para quem que ele tem que devolver a resposta? Porque nessa carta que eu enviei, essa carta digital, tem o destinatário remetente. Por isso que ele consegue devolver até o meu computador a página e aí aparece para mim a página do Google. Assim como a página da UTF-PR, a página de algum jornal e etc. Então, é como se o protocolo fosse a nossa carta, fosse o envelope da carta. E aqui dentro a gente pode escrever o que a gente quiser. A gente pode enviar texto, imagens, sons, vídeos, a gente envia o que a gente quiser. E coloca nessa cartinha que é o HTTP. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. Então vamos traduzir isso daqui, né? Vocês vão aprender muito inglês no curso. Quem já sabe inglês vai ter mais facilidade, né? Como eu falei, quem não sabe, procure aprendendo aos poucos, porque vocês vão precisar. Então, protocolo de transferência de hipertexto. Então, essa é a tradução. Protocolo de transferência de hipertexto. Então, protocolo a gente já sabe o que é uma forma de comunicação, uma forma de se fazer alguma coisa de transferência. Então, a gente definiu regras para quê? Para fazer uma transferência. Transferência do quê? De hipertexto. Então, isso daqui nada mais é do que regras de como se transferir hipertexto. E o que é hipertexto? Hipertexto é qualquer documento que vocês enviam pela internet.
Vocês podem enviar um texto mesmo, um documento, um PDF, vídeo, tanto faz. Então, tudo isso daí é chamado de hipertexto. Então, HTTP é uma forma de trocar informações. Basicamente é isso daí. Então, aqui tem um exemplo. Tem o meu computador e eu vou acessar a internet. Quando eu acesso a internet, o que eu faço? Eu mando informações. Tem aqui as informações, são esses documentos, e o computador faz isso tudo automaticamente. Ele coloca nesse envelope aqui, o HTTP, essas informações. Assim, a forma de comunicação fica organizada, chega onde tem que chegar, consegue voltar para o meu computador. E eu uso a internet como um meio para enviar essas informações. O conjunto de tudo isso daqui que eu falei até agora, tudo isso junto aqui tem um nome. Com HTTP, com internet, com enviar documentos, né, hipertextos e tudo mais. O nome de tudo isso junto é o que vocês provavelmente já ouviram falar. Chama-se web. Ou, antigamente, a gente falava www, só que é muito ruim, né, ficar falando www. Então é mais fácil falar web, que é a forma resumida, mais fácil de pronunciar. www também já era uma forma resumida. É uma sigla, né? Esses 3 Ws aí. De World Wide Web, que é a grande rede mundial. Então, a grande rede mundial, World Wide Web, foi abreviada para www, mas depois ficou melhor abreviada para web. Então, só web fica mais abreviado. Web em inglês significa teia, mas também pode significar rede, né? Então, teia de aranha mesmo. Né? Então, é uma rede de dispositivos, né? De computadores. Então, a web é tudo isso. Tudo isso junto aqui é a web. Né? Então, quando vocês estão acessando um site, vocês estão usando tudo isso, vocês estão usando internet, HTTP, não sei o que. Tudo isso é a web. Antigamente se falava navegar na web. O cara que criou tudo isso daí achou que era legal eu falar navegar. Eu nem sei porquê, de onde ele tirou isso que é navegar. Vai ver, eles gostavam, né, de barcos, de navegação, por isso que eles falavam, eu vou navegar na web. Né? Nunca saberemos, né? Ou pesquisem aí no Google se vocês acham alguma coisa sobre isso. E tem várias referências sobre coisas de navegação na tecnologia. Talvez também na época que elas foram criadas nesse contexto, né, militar, né, e talvez no contexto de navegação. Né, por isso que ficou vários nomes relacionados à navegação, né, tipo, navegar na internet. Então, seguindo aqui, ó, como eu falei, é assim que se escreve o World Wide Web, que pode ser www, que pode ser também web. Antigamente a gente escrevia, né, antes de cada site, www. O nome do site. Hoje em dia não precisa mais escrever, isso daqui é totalmente ultrapassado, e se vocês encontrarem algum site que ainda precisa, que se não escrever não funciona, é um site que está ultrapassado já. Hoje em dia não tem mais necessidade de ficar escrevendo isso daí. E como que funciona a web? Vamos falar mais um pouquinho. Né? Como que funciona os sites? Por que deu tão certo essa invenção? O cara criou ali a web, criou HTTP, criou a internet, criou os hipertextos. Por que tudo isso deu tão certo? Porque, na verdade, tem outras formas também de usar a internet. Mas a que mais deu certo foi essa daqui. Ela deu certo por causa da forma que os documentos estão conectados. Então, por exemplo, aqui tem o site da UTFPR, www.utfpr.edu.br. Você que é um aluno, você quer acessar a parte de alunos, ou se não a parte dos cursos, os campos que tem, quer procurar bolsa de estudo, projeto de pesquisa. O que vai fazer? O que qualquer pessoa faria? Vai entrar aqui nesse site da UTFPR, vai aparecer a página, e ele vai procurar na página o que ele quer, e vai clicar.
Na hora que ele clicar, o que vai acontecer? Ele vai ser levado para outra página. Então, por exemplo, essa outra aqui, de UTF-PR do BR/alunos. Então, ele vai cair nessa página e tem o que ele queria. E isso pode parecer tão natural e tão simples, mas isso foi uma invenção. E que na época foi uma invenção que fez tudo dar certo. Porque imagina que essa conexão entre uma página e outra não existisse. O que você ia ter que fazer? Você ia ter que saber, decorar e escrever lá no navegador utfpr.edu.br/alunos. Você ia ter que decorar isso daqui, esse /alunos. E cada página que você fosse acessar na internet, você ia ter que decorar o endereço daquela página em específico. Imagina que horrível que seria isso. Então, a grande sacada foi criar documentos, né, que são essas páginas, e dentro das páginas criar links. Então, os famosos links. O que significa link? Né? Link a gente costuma falar, isso daqui é um link. Mas o que significa link? Link significa elo, significa algo que está ligado, uma coisa ligada na outra. Então, cada documento pode ter vários links, que são textos que eu clico e vou para outra página, e fazem então uma página ficar ligada na outra. Assim eu não preciso decorar todos os nomes de páginas que existem. Eu só preciso saber qual é a página principal, que é o TFPR, e de lá eu consigo chegar nas outras. Links também é um nome abreviado, né? Link, porque o nome que foi dado originalmente era hiperlink. Então tem o hipertexto e tem o hiperlink. Mas aí ninguém fala isso, todo mundo só fala link. E aí dessa forma eu consigo acessar basicamente qualquer página na internet por causa disso. Inclusive o Google, por exemplo, que vocês usam bastante para fazer pesquisa, ele surgiu só por causa dos links. Sem os links não teria como existir Google. Talvez não teria como existir buscadores na internet. Por quê? Vocês já pararam para pensar como que o Google conhece tantas páginas na internet? Quando você faz uma pesquisa, ele fala, tá aqui, tal página sobre aquele assunto. Como que ele sabe que a página existe? Será que cada pessoa que cria uma página tem que ir lá e falar, olha Google, criei uma página, olha, tá aqui. Não. Ninguém tem que ir lá falar para o Google que a página existe. Você até pode fazer isso, né? Mas não precisa. E imagina uma página de notícias que é atualizada a cada minuto. Sai uma notícia nova, tá, atualizada uma página de notícias. Vocês acham que essa empresa de notícias, a cada minuto que sai uma notícia nova, ela vai lá avisar o Google? Fala assim, Google, saiu uma notícia nova, viu? Se alguém pesquisar, você já pode mostrar. Não, eles não vão fazer isso. Então, como que o Google sabe que existem essas páginas? Primeiro que o Google fica a todo momento acessando a página e guardando o que ele acessou. Então, ele fica a todo momento, né? Por exemplo, tem a página da UTF-PR com as notícias. Ele fica a todo momento acessando a página da UTF-PR, vendo se tem coisa nova. E não só isso. Ele acessa essa página principal e todos os links que ele encontra na página principal, ele também acessa. Então, ele vai acessar todos os links. Ele vai acessar alunos, servidores. E aí, todos os links dessa página aluno, ele também acessa. E todos os links dessa daqui, ele também acessa. Então, ele fica ao tempo todo acessando um monte de páginas que ele só consegue achar porque existem links. E fica se atualizando. E é assim que o Google consegue ter tanta página guardada que quando a gente faz uma busca, ele tem lá a resposta da busca. Vou falar agora rapidinho também sobre cliente e servidor. O que é cliente e servidor? Vocês já ouviram falar em servidor, né? Tem o servidor da empresa, que é o computador principal da empresa, que tem todas as informações. Servidor pode ser isso daí, mas servidor também pode ser qualquer dispositivo, desde que ele armazene informações e responda essas informações caso alguém solicitar. Então, o seu computador aí na sua casa pode ser um servidor. Um celular pode ser um servidor. Então, não interessa muito o dispositivo. Interessa o que ele está fazendo na hora.
Porque pode ser que se ele pare de fazer isso e comece a fazer outra coisa, ele já não é mais servidor. Ele já vira um cliente. A gente chama de cliente qualquer dispositivo que pede, que solicita informações para um servidor. E um servidor é qualquer dispositivo que forneça informações para o cliente. Inclusive, na mesma máquina, eu posso instalar um programinha que é servidor e um programinha que é cliente. E aí eu posso fazer um programa solicitar informações para o outro e o outro responder. Então não precisa ser um computador muito caro, muito potente para ser servidor ou cliente. Qualquer computador pode ser servidor ou cliente. Basta que tenha um programinha instalado. Mais para frente no curso vocês vão aprender a instalar, configurar um servidor, desenvolver um software que rode no servidor, que responda essas requisições. Vocês conseguem pensar, pausa o vídeo e pensa aí, vocês têm algum programa na máquina de vocês que é um cliente, um programa, ou no celular de vocês que pede informações? Pensa aí rapidinho. Vocês provavelmente têm muitos programas clientes que pedem informações. O próprio navegador é um programa que é um cliente, porque ele vai pedir informações, vai pedir um site. E aí o servidor vai responder essa solicitação entregando o site para o seu navegador e o seu navegador exibe o site. Para finalizar aqui a aula de hoje, vamos falar agora sobre 3 linguagens de programação muito utilizadas na web e que vocês vão aprender nesse curso. São, com certeza, as linguagens mais usadas na web: HTML, CSS e JavaScript. O JS chama JavaScript, mas você pode falar JS também. Basicamente, todos os sites que vocês acessam na internet utilizam essas tecnologias aqui, que a gente vai aprender. Inclusive, um site pode usar as 3 tecnologias, o que é muito normal hoje em dia. Um site usar as 3. Pode ser que ele use só 2, mas isso não é tão normal hoje em dia, só HTML e CSS. Ou pode ser que ele também use só HTML. Isso daí com certeza não vai ser normal um site que utilize só isso, porque vai ser um site muito simplesinho. Tá, e para que serve cada uma dessas linguagens de programação? Aqui embaixo eu deixei uma dica para ver se vocês conseguem acertar. Essa primeira imagem aqui representa o HTML, a segunda imagem o CSS e a última imagem o JavaScript. Vocês conseguem adivinhar para que serve o HTML? Então, quem chutou aí que o HTML é para escrever texto ou para escrever documentos, acertou. Mas mais especificamente, além disso, o HTML serve para a gente montar a estrutura do nosso site, como se estivesse escrevendo uma redação, como se estivesse escrevendo um livro, que tem capítulos, título, parágrafo, pode ter imagens no livro, pode ter listas, tabelas, tudo que você imagina que tem num livro, subcapítulos, seções, índices, sei lá. Você consegue usar o HTML para montar essa parte. Todo o texto que está escrito no livro, tudo isso é HTML. Então essa é a parte do nosso site que fica o esqueleto, a estrutura do nosso site e o conteúdo do nosso site. E o CSS? O CSS está fácil, para descobrir para que serve. Aqui a gente tem uma paleta de cores. O CSS serve justamente para dar vida ao site. Ou, mais especificamente, para definir o visual do site. Então, toda a parte visual do site vai ser CSS. Como assim a parte visual? Cores, tamanhos, espaços entre uma coisa e outra do nosso site, que tipo de fonte a gente quer usar no site, o que vai ficar na frente, o que vai ficar atrás. Então, tudo isso daí faz parte do visual do site, que é o CSS. Se você fosse pensar num livro, seria qual é o tamanho da fonte, qual fonte você quer usar? Você quer usar Arial, Times, você quer usar que cor para a fonte, qual o espaço entre linhas, espaço entre parágrafos, recuo,
tamanho da margem, um tamanho diferente para o título, um tamanho diferente para o capítulo. Então, isso daí é o CSS. A última coisa que talvez não seja tão clara é o JavaScript. O JavaScript tem essa engrenagem aqui, porque é ele que faz o site ficar dinâmico. O que é o site ficar dinâmico? Se a gente não usa JavaScript no nosso site, geralmente, né, via de regra, o site vai ficar estático. Estático é algo que não se mexe. Então, quando a gente usa o JavaScript, a gente consegue colocar funcionalidades no nosso site. Por exemplo, se eu clicar num botão, acontece alguma coisa no site. Ou eu consigo ter várias abas dentro de um site, que quando eu clico, carrega alguma coisa. Ou se não, vamos supor que é um site que fica mostrando em tempo real um ranking, ou alguma listagem, a quantidade de curtidas. Então, ele fica toda hora se atualizando. Você não precisa acessar de novo o site para ver agora a pontuação. Você acessou uma vez só e a pontuação fica ali, mudando. Em tempo real você consegue ver. Isso é o JavaScript. Ele consegue colocar funcionalidades e deixar o nosso site dinâmico. Então aqui tem uma explicaçãozinha, né, do que é cada uma dessas linguagens, HTML. A última versão do HTML é a versão 5 e é a versão que a gente vai trabalhar no curso. Essa versão não é nova, já tem mais de uma década. Provavelmente tem alunos que já estudaram HTML antes de entrar no curso e provavelmente eles estudaram a versão antiga, o HTML4, porque muita gente ainda ensina essa versão antiga, né? Quem não se atualiza, né, vai ficar para trás. Aqui no curso a gente não vai usar a versão antiga. Essa versão não é nova, já tem mais de uma década, então a gente vai usar o HTML5. Quem já estudou HTML vai ver que não tem muita diferença entre o 4 e o 5, mas não é para usar a versão antiga. HTML significa Hypertext Markup Language. O que isso significa? Linguagem de marcação de hipertexto. Então, linguagem, porque é uma linguagem de programação, né? No caso aqui é uma linguagem de marcação. Vocês vão entender por quê, né? Porque quando a gente for escrever, a gente vai escrever marcações para fazer a estrutura do nosso site. E de hipertexto, né? Lembrando que hipertexto é o documento, né, que trafega pela web. Então, o nosso documento aqui é um hipertexto, nossa página, nosso site é um hipertexto. Então, é uma linguagem de marcação. Muito importante, HTML não define visual. Quem fez algum curso de HTML antigo, que você ainda colocava visual no HTML, não faça isso nesse curso. Isso daí é tecnologia ultrapassada. Tudo que vocês fizerem de ultrapassado, que vocês aprenderam em outro lugar, perde nota. Inclusive, tomem cuidado com quais vídeos vocês vão assistir no YouTube, ou quais sites vocês vão usar para tirar dúvidas. Porque vídeo é o que não falta, site é o que não falta, tem muito conteúdo na internet gratuito, tem conteúdo pago, vídeo, texto, sobre programação. Aqui no caso sobre HTML. Só que eu vou falar que tem muita coisa errada, muita coisa mal feita, muita coisa ultrapassada. Então quem quiser olhar esses outros cursos, pode olhar, mas toma cuidado, vê se o professor está ensinando a última versão mesmo. Porque senão vocês vão estar aprendendo coisa errada, e aqui na disciplina não é para fazer coisa errada. CSS. O que significa CSS? Cascading Style Sheet, que seria folha de estilo em cascata. Vocês também vão aprender o que significa folha de estilo em cascata. Folha de estilo é onde a gente define o visual, por isso que chama folha de estilo. Cascata é porque ela é aplicada uma em cima da outra, como se fosse uma cascata. Primeiro eu ponho uma folha de estilo, depois eu ponho outra, vou pondo por cima. É como se um visual ficasse por cima do outro, né? O que está valendo é o último que você colocou. Então, por isso que chama CSS. A última versão do CSS é a versão 3, que é a que a gente vai usar também nas nossas aulas. O último aqui, JS, que significa JavaScript. Não confundam JavaScript com Java, são coisas completamente diferentes.
Só tem a coincidência de o nome começar parecido, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, JavaScript é uma linguagem de programação. A gente consegue fazer animações, interação com o usuário e etc. JavaScript a gente não vai ver nessa disciplina, porque vocês vão ter uma outra disciplina só para isso, só para estudar JavaScript. Então, a gente vai ver nessa disciplina o HTML e o CSS. Bom, então a aula de hoje foi isso daí, foi uma introdução, não precisa decorar nada disso, é só entender, isso daqui não cai na prova. A partir da próxima aula, a gente vai começar a programar, então a gente vai pôr a mão na massa, e aí é isso que vocês têm que treinar bastante, é a programação. Então, até a próxima aula, pessoal.